E, além disso, deve haver um esforço de fomento à participação dos partidos nesse processo de auditoria. Basicamente, era isso que eu tinha a dizer. Obrigado. Nós que agradecemos, professor Antônio Montes Filho, e passamos de imediato a palavra ao próximo expositor, que é o professor doutor de Ciência de Computação da UNB, Diego Aranha. Tem a palavra. Boa tarde, queria agradecer o convite, está sendo uma audiência muito instrutiva. Bem, eu gostaria de começar me apresentando, sou professor de computação do Departamento de Ciência da Computação da UNB. Eu tenho mestrado e doutorado na área de segurança computacional, então apesar da pouca idade, eu acumulo 8 anos de formação acadêmica na área que está sendo discutida aqui. Eu não sou um novato na matéria, acompanho tanto a matéria do ponto de vista acadêmico quanto a matéria do ponto de vista profissional, como cidadão. E eu gostaria de fazer um breve relato da minha participação. Eu fui o professor que coordenou a equipe da UNB, que derrotou o único mecanismo de segurança utilizado pela urna eletrônica para proteger o sigilo do voto. Foi exatamente esse o resultado obtido pela equipe. Então, gostaria de fazer um relato breve exatamente de como isso aconteceu durante os testes públicos de segurança organizados pelo TSE. Bem, em primeiro lugar, nossa equipe participou de uma palestra de abertura, onde foi apresentado o sistema eletrônico de votação. Aquele mecanismo de encaminhamento dos votos foi apresentado nessa palestra de abertura. Eu estava assistindo para me inteirar do assunto, porque eu não acompanhava a evolução do sistema eletrônico há algum tempo, até pela dedicação às atividades de pós-graduação. Então, imediatamente, quando foi exposta aquele mecanismo de embaralhamento, eu já tive uma desconfiança de que já formulei uma hipótese de que aquele mecanismo não havia sido projetado e implementado de forma correta. No segundo dia da fase de preparação, o evento teve 2 fases, uma fase de preparação, onde as equipes podiam pedir esclarecimentos e examinar o código-fonte da urna, e uma fase de testes 10 dias depois, onde a gente podia, de fato, exercitar essas metodologias. No segundo dia da fase de preparação, nós tivemos pela primeira vez acesso ao código-fonte da urna, porque o primeiro dia havia sido reservado para uma equipe que ia voltar para a sua universidade de origem no mesmo dia. Então não havia capacidade para todas as equipes analisarem o código-fonte simultaneamente. E apenas após 1 hora de exame do código-fonte da urna, nós já formulamos uma hipótese muito forte de que aquele mecanismo, de fato, não tinha sido projetado e implementado corretamente. Então, a primeira pergunta que eu já gostaria de fazer é: se a urna eletrônica possui todas essas barreiras de segurança, como essas barreiras de segurança sucumbem em apenas 1 hora de investigação do código-fonte? Após nós encontrarmos essa construção específica no código-fonte que validou a nossa hipótese de que o embaralhamento dos votos era muito frágil, nós ainda passamos algumas horas recolhendo outras questões interessantes a respeito do código-fonte. Eu, como especialista, queria dedicar o máximo de tempo possível ao exame do código-fonte. Era a primeira vez que eu tinha acesso a essa informação, especialmente porque não existia possibilidade, antes dos testes de segurança, de se examinar o código-fonte sem estar atrelado um termo de não divulgação do que foi observado no código-fonte. Então, eu estava extremamente ansioso para ver esse código-fonte. E aí, no terceiro dia da fase de testes, nós fizemos uma validação manual de que, de fato, aquela nossa hipótese existia. Que ela deixou de ser hipótese e passou a ser a gente tinha uma confiança muito grande de que aquilo se verificava na prática. Após os 10 dias de recesso, nós voltamos para a fase de testes. E aí começamos a exercitar a nossa metodologia, inicialmente com eleições pequenas, com até 21 eleitores. Em todas as eleições simuladas com até 21 eleitores, nós conseguimos recuperar em ordem os votos inseridos na urna eletrônica. Nos foi proposto, então, repetir a mesma metodologia com um volume de 475 eleitores. Cada eleitor votava em 2 candidatos diferentes, totalizando 950 votos, porque isso correspondia, segundo o TSE, a uma métrica real das eleições de 2010, ao nível de comparecimento real. No segundo dia da fase de testes, nós conseguimos recuperar com exatidão esses 950 votos em ordem, fazendo a discriminação entre votos nulos, brancos, escolhas de legenda, todas as informações associadas àqueles votos. O último dia nós
gastamos o segundo dia da fase de testes exclusivamente para inserir esses 950 votos, porque a gente precisou mais de 2 horas para fazer essa inserção. E no terceiro dia a gente se dedicou exclusivamente a redigir o relatório final, que era o documento oficial que relatava os achados da equipe. Então gostaria agora de falar exatamente um pouco de que vulnerabilidade, o que nós observamos no código-fonte da urna eletrônica, que nos permitiu formular a hipótese e validar posteriormente de que o embaralhamento dos votos não era frágil. Bem, com um rápido exame do código-fonte, nós observamos que o procedimento computacional que calculava aquele embaralhamento, ele era fraco, frágil do ponto de vista estatístico. Essa foi a primeira observação. A segunda observação é que esse mecanismo de embaralhamento ele deve ser determinado por uma semente, como já disse o professor Pedro, que deve ser aleatória e secreta. Esses são os 2 requisitos principais para essa semente que determina o embaralhamento. No caso específico da urna eletrônica, a semente foi escolhida como uma tomada de tempo, com uma hora do relógio, na precisão de segundos. Então, com a hora do relógio, por exemplo, são 4h57 com algum número de segundos, você já sabe exatamente qual é a ordem de embaralhamento que a urna eletrônica aplica aos votos. Obviamente, essa semente não é aleatória. E, em terceiro lugar, não obstante, a semente era impressa num dos formulários que a urna produz no início da votação. Então, essa tomada de tempo era feita durante a emissão da zerésima, e a tomada de tempo era impressa na zerésima. Então, a nossa metodologia consistia basicamente em examinar a zerésima, assim como todo fiscal de partido pode fazer, ou o log da urna eletrônica já registra, e apenas com a informação da zerésima e conhecimento do algoritmo de embaralhamento, replicar essa ordem de inserção dos votos fora do ambiente da urna eletrônica. Então, a partir apenas de informações públicas que a urna eletrônica produz no final de todas as eleições, nós conseguimos reverter esse embaralhamento. De forma mais interessante, a nossa metodologia não exigiu que nenhum componente da urna eletrônica fosse alterado. A nossa urna eletrônica, que estava na nossa bancada, que foi delegada à nossa equipe, funcionou dentro dos seus limites de operação durante todo o tempo. Todos os mecanismos que nós executamos, todos os procedimentos, foram seguindo as normas das eleições oficiais e sob monitoração ativa do TSE, que acompanhava todo o processo. Como nós não tivemos que alterar nenhum componente da urna eletrônica, nosso ataque, nossa metodologia é essencialmente não rastreável. Se você faz uma modificação em algum lugar, você abre a possibilidade de rastreabilidade, você deixa um vestígio. No nosso caso específico, a gente só analisava informações que são públicas para os partidos. A gente não fazia qualquer tipo de alteração na urna eletrônica, não precisávamos violar lacres. No ambiente de testes, nós precisamos romper o lacre para tirar a mídia que armazenava os votos embaralhados, por uma impossibilidade, era a única forma que nós podíamos ter acesso àquele arquivo que armazenava os votos embaralhados. Mas no ambiente real, esse arquivo é disponibilizado para os partidos, é um arquivo de natureza pública. Então, a primeira pergunta, eu acho que talvez vocês estejam se fazendo esse tipo de vulnerabilidade, de usar uma tomada de tempo, a hora do relógio, como a semente para um mecanismo de embaralhamento, isso é uma novidade? Eu já respondo que não. A mesma vulnerabilidade existia num navegador chamado Netscape, e foi encontrada no ano de 1995 por 2 alunos calouros do curso de Ciências da Computação na Universidade Norte-Americana. Na época causou enorme repercussão internacional, porque era um navegador que todo mundo utilizava, e vocês podem observar que 17 anos depois os mesmos erros foram cometidos no software da urna eletrônica. Um intervalo de 17 anos não impediu que uma vulnerabilidade dessa natureza estivesse presente no software. Então, acho que a leitura que pode se fazer qual a qualidade, de fato, do ponto de vista de segurança, desse processo de desenvolvimento de software, onde todas as seguranças em barreiras colapsam, sucumbem em 1 hora de examinação, e explora uma vulnerabilidade que já havia sido encontrada num software comercial 17 anos antes. Bem, continuando o meu pequeno roteiro, não é nenhuma surpresa que a urna eletrônica seja um sistema inviolável, porque não há sistema inviolável. Isso é até uma impossibilidade teórica. A área de segurança não trabalha em projetar sistemas invioláveis. A área de segurança se preocupa em projetar sistemas cujo custo de ataque seja demasiadamente alto. Voltando ao assunto em questão, eu me pergunto,
O custo de ataque é realmente alto se uma equipe de especialistas, no seu primeiro contato com o software da urna eletrônica, encontra uma vulnerabilidade que permite derrotar o único mecanismo que a urna utilizava para assegurar o sigilo do voto em apenas 1 hora. Então, fica a cargo de vocês fazer um juízo de valor se esse custo é realmente alto ou não, para alguém que seja dedicado, inclusive tenha motivação financeira ou política, para de fato tentar fraudar uma eleição. Esse não foi o único problema encontrado no software da urna eletrônica. Como nós tínhamos muito pouco tempo de análise, nós tivemos apenas em torno de 5 horas em frente ao código-fonte da urna eletrônica, nós também analisamos várias outras primitivas criptográficas, primitivas de segurança implementadas lá. Então, várias delas chamaram a atenção pela sua precariedade. Um exemplo, por exemplo, falou-se aqui que as mídias da urna têm uma partição cifrada. Todas as urnas eletrônicas do Brasil utilizam a mesma chave criptográfica para cifrar essa partição. Isso é completamente não recomendável do ponto de vista técnico. Na área técnica, na literatura, a gente recomenda um processo que delegue uma chave criptográfica para cada uma dessas urnas, porque, obviamente, o vazamento dessa chave criptográfica uma única vez permite a abertura das mídias de todas as urnas eletrônicas do país inteiro. Eu verifiquei essa informação no código-fonte da urna eletrônica e ela me foi confirmada por um técnico do TSE, o Saulo Lima, que infelizmente não está presente. Uma série de outros problemas. Tinha também uma linha de código que iniciava a verificação das bibliotecas. Tem vários componentes diferentes de software dentro da urna eletrônica. Em tese, todos devem ser verificados. Então, um deles é a verificação do sistema de votação, do software que faz o sistema de votação. Um outro procedimento faz a verificação das bibliotecas que são importadas de bibliotecas que existem, de software aberto, e são também inseminadas dentro da urna eletrônica. Na versão do código que eu examinei, a linha que determinava que a integridade dessas outras bibliotecas que vêm de fora da urna eletrônica e são compiladas e inseminadas pelo TSE dentro das urnas, a linha de código que fazia essa verificação estava comentada, ou seja, no código estava presente uma diretiva que impedia a sua execução. Então, tudo me faz crer, como a nossa urna utilizava aquele código-fonte que nos foi apresentado, ela não fazia verificação de todo o software contido nela. Então, não consigo também explicar a natureza ou a razão para comentar exatamente nessa linha de código, que também é crítica do ponto de vista técnico. Então, esses são alguns dos problemas, algumas das práticas ruins que nós encontramos no software da urna eletrônica. Na área acadêmica, o consenso é que no modelo adotado pelo Brasil, onde a segurança do voto, a integridade do voto, depende unicamente da integridade do software que está contido dentro da urna eletrônica, é consenso na área acadêmica que não há uma alternativa ao voto impresso para permitir a verificação, o princípio da verificabilidade que já foi falado aqui. Isso é consenso na área acadêmica, essa é a minha posição. Não é só minha posição, é compartilhada também pelos outros professores que participaram de avaliações anteriores representando a Sociedade Brasileira de Computação. Então, já existe um relatório da SBC que chega exatamente às mesmas conclusões, porque esse é um consenso da área técnica. Não é possível chegar em conclusões distintas para o tipo de urna eletrônica adotada no Brasil. Então, eu queria novamente agradecer pela oportunidade, eu acho que é uma ótima oportunidade para esclarecer várias coisas, e gostaria de aqui finalizar a minha fala. Muito obrigado. Eu que agradeço ao professor Diego Aranha, bem como ao professor Antônio Montes Filho, e chamo agora então os nossos dois últimos expositores, que são o professor doutor da Unicamp, Walter Carnielli, e Amilcar Brusano Filho, que é engenheiro especialista em segurança da informação para as suas exposições.